Bom dia, Tatiane, Tatiane, né? Acabei de entrar, meu nome é Leidjane, sou psicóloga. Quero falar um pouquinho aqui hoje da maternidade, né? Desse espírito de maternidade, dessa mística da maternidade, né? E se você é mãe, se você quer ser mãe, se você não quer ser mãe, pode ficar por aí, tá? Que já eu vou começar a falar um pouquinho sobre maternidade, que é um tema que enlouquece basicamente as mulheres brasileiras principalmente, né? As sul-americanas sim, mas as brasileiras, elas têm essa questão da maternidade de uma forma muito mistificada. A maternidade é vista de uma forma muito romântica, a maternidade é vista de uma forma muito enlouquecedora, né? E aí a gente escuta as pessoas falando, olha, toda mãe é muito maluca. É verdade, as mães ficam muito malucas. E aí os homens que estiverem por aí, que estiverem assistindo depois esse vídeo aí gravado no IGTV, aqui no Instagram, vão poder entender como é que funciona essa dinâmica, né? Porque muitas mulheres enlouquecem os seus namorados, seus maridos, com essa questão da maternidade. E a gente tem muito sofrimento nesse mundo, né? As pessoas sofrem bastante. Deixa eu ver quem está chegando aí. Gabriela, Maria, né? Mariana, Tiana, Carol, Riziele, todas vocês que estão aí. Eu vou falar um pouco sobre maternidade, que é um ponto muito importante. E os homens que estiverem entrando, se vocês quiserem chamar, indicar isso para as pessoas, tem aqui uma gaivota, tá? Que vocês podem indicar para que vocês possam ouvir um pouquinho sobre os mitos da maternidade, né? Tudo aquilo que contaram para você, né? Os homens que estão chegando por aí podem ficar ou indicar para ir para os familiares que estão tendo problemas com isso, tá? Então, a maternidade, ela é vista, tanto a maternidade quanto a paternidade, tá? Mas eu acho que a maternidade, ela é muito mais mistificada. E a gente vai poder falar um pouco também da história da maternidade, como é que essa maternidade surgiu, essa questão de instinto materno. Porque algumas mulheres que não sentem o instinto materno se sentem muito culpadas, né? Elas acham que elas não são normais, porque todo mundo diz, não, tem que ter um instinto materno, você tem que ter filho, você tem que ter... E, na verdade, as pessoas, né, as mulheres, as pessoas no geral, elas não têm maturidade para a paternidade ou para a maternidade, porque não conseguem ter um autoconhecimento. Para quem está chegando agora, meu nome é Leidjane, eu sou psicóloga, tá? Se quiser deixar alguma pergunta aí, a gente tenta responder. Eu faço geralmente temas em bloco, eu volto a fazer o mesmo tema, porque todo tema ele é muito rico, conforme a gente vai explorando, não dá tempo. Então, eu falo em blocos. Então, eu quero ainda nesse bloco falar um pouquinho do mito da maternidade, né? Que enlouquecem as pessoas. A maturidade ela é muito importante para você fazer qualquer coisa. Então, existe a questão da maturidade, a vocação e o talento. São 3 coisas que tem que dar certo para qualquer coisa que você faça. Inclusive para ser mãe, inclusive para ser pai. A gente vive numa sociedade que manda você medir isso pela questão cronológica da coisa, né? Quanto tempo você tem, com a sua idade, o tempo que você tem, o tempo biológico, mas ninguém fala em idade maturacional para que você possa vivenciar isso. E aí eu vou dizer para vocês que é por isso que o mundo está do jeito que está. As crianças, né, do nosso mundo, elas crescem sem nenhum mestre. Elas nascem por conta do desejo neurótico do outro, né? Elas nascem por conta do meu desejo. Então é muito importante a gente entender realmente qual é o objetivo real da maternidade, da paternidade. Você forma seres, né?
Nietzsche mesmo, né, que é um filósofo alemão, ele sempre é muito ácido nessas questões, né, da maturidade, da questão da maternidade, e ele diz que nós só devemos nos reproduzirmos se nós tivermos editado, né, todas aquelas mazelas que a gente carrega no DNA, que a gente herdou e a gente acaba, né, passando à frente sem reeditar essas informações do nosso DNA. E isso é muito complicado, né? Porque se você realmente não consegue amadurecer, você vai criar filhos baseado nessa sua experiência, né? Você vai ficar perdido. Mas, vamos voltar lá, nós temos que ter 3 pontos básicos: maturidade, talento e vocação. Então, a maioria das pessoas que querem ser pais, elas estão, né, naquele tempo, né, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser mãe, já estou com 30 anos, já tô com 30... mas ela não tem maturidade, né? Ela não tem sabedoria. Quando a gente fala em maturidade, sabedoria para formar outro ser. Ela vai reproduzir um ser igual ao dela, né? Com as mesmas limitações, com as mesmas dificuldades que ela tem, que ela recebeu, que ela não reeditou, que os pais passaram para ela. Ela vai passar essa mesma informação para a prole, né? Para os filhos. Então, a questão da vocação. Tem gente que acha que pode ser ator, né? Porque ele tem uma vocação para ser ator. Eu gosto daquele set de filmagem, eu gosto daquela dinâmica, de não ter horário, aí uma hora a gente faz uma coisa. Realmente é uma vocação, porque você tem que ter uma vocação. Mas chega na hora, né, de uma interpretação, de você subir no palco, de você fazer um papel importante, você não tem talento para aquilo. E também tem o contrário, às vezes você é uma pessoa, né, uma pessoa que realmente, você quer ser um psicólogo, e você tem um talento para aquilo, seus amigos geralmente conversam com você, você tem aquele talento, você nem se formou naquilo, mas você já tem aquele talento para lidar com questões psicológicas das pessoas, com as questões emocionais, mas você não tem vocação para sentar no consultório, ficar horas sentado, escutando, né, vários pacientes passando, então você não tem aquela vocação. Né? E muitas vezes você precisa ter um certo trabalho e você não tem maturidade para ter responsabilidade sobre aquilo. Então, para você vivenciar uma história de maternidade, né, ou uma história de... hoje o tema, que para quem está chegando aqui agora, gente, é sobre maternidade. Eu vou deixar até aí anotado, porque eu esqueci de deixar aí o tema, né? E quem quiser deixar alguma pergunta, vocês podem deixar, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, a maternidade, ela é vista de uma forma, pelo menos aqui, né? Eu recebo muitas mulheres no consultório e todas elas, a maioria, um grande número de pessoas tem uma ideia equivocada da questão materna. Né? A pessoa que consegue ser mãe e a pessoa que está enlouquecida porque não consegue ser mãe. E você, ou pai, né? Você percebe nessa pessoa que ela não tem a menor maturidade para isso, sabe? Você percebe que ela não tem um talento, ela não consegue gerenciar a própria vida. Como é que ela vai gerenciar, né, a vida de uma criança? Né? Porque ainda tem isso, que é uma questão romântica da coisa. E aí, por exemplo, tem gente que fala: ai, doutora, eu quero ser mãe porque eu adoro criança. A gente não deveria ter essa decisão da maternidade, né, por questões egoístas e equivocadas e românticas. Porque criança, ela vai... Quanto tempo você vai ter um filho nesse tempo de criança? E tem mães que querem a maternidade por conta do bebê.
ela gosta de bebê. Na verdade, ela não tem trato para lidar com a criança, adolescente, né? Aquele filho mais adulto. E tem filhos que envelhecem com você com uma série de questões, uma série de desafios, né? Então, mas a pessoa gosta de criança. Então, o que eu digo? Então, se você gosta de criança, você trabalha numa creche, trabalhe com criança, que vai ser sempre criança. Se você gosta de bebê, trabalhe com bebês, né? Então, e tem outras pessoas que ainda é pior, né? Porque elas querem ficar grávidas. Algumas mulheres, elas querem a gravidez. Eu quero ficar grávida, quero ficar grávida, quero ficar... Ela não quer ter o filho, ela quer a gravidez. E a gravidez acaba em, no máximo, 9 meses. E muitas mulheres têm, né? Aquele trauma pós-parto, né? Aquela depressão pós-parto, né? E porque aquele bebê nasce. Então tem mulheres que começam a ter filho, uma atrás do outro, porque ela não sabe o que ela acha que aquela gravidez a preenche, por vários motivos emocionais que ela precisa investigar. Qual é a dinâmica, qual é o perfil psicológico dela, que faz ela querer ficar engravidando, né? Então, existem vários mitos que eu mais tarde eu vou contar para vocês em outro bloco. Eu posso até marcar um horário aqui com vocês, mais ou menos umas 4 horas da tarde. Eu vou entrar de novo, vou contar uma história de como surgiu essa barganha de história de instinto materno. Como foi uma questão política, como é que as mulheres caíram nesse engodo, né? De achar que toda mulher tinha instinto materno. A maternidade, para quem está chegando agora, não tem a ver com instinto materno, tá? Muitas pessoas começam a ter filhos, né? Por conta de um acaso. A gravidez veio por acaso, não foi desejada, né? E acontece, né, da pessoa não querer, mas a mulher, vamos dizer, o homem, o pai, se descobre com um talento, se descobre com uma vocação, e, né, aquilo aconteceu. Mas pode não acontecer. E milhares de pessoas, tem filhos um atrás do outro, sem a menor condição, sem a menor maturidade, sem a menor vocação, sem o menor talento. Isso vale para todas as coisas, pessoal, tá? Inclusive para dirigir, tem muita gente dirigindo sem ter maturidade, sem ter talento, sem ter vocação, como tudo na vida. Então nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, inclusive, né, entrar nessa questão de ter filho, começar a se perguntar: será que eu realmente quero ter filhos? Ou eu acho que eu tenho que ter filho para não me arrepender mais tarde de não ter tido filho? A segunda pergunta é: será que eu tenho talento, né, para formar um ser e colocar esse ser no mundo? Eu vou anotar aqui que eu tenho a minha maternidade, que eu não coloquei, tá? Que é o mito da maternidade, na verdade. E o que eu não acabei não falando é que toda vez que tem muito sofrimento no mundo, mas toda vez que a gente sofre é porque a gente está pensando errado. Anotem isso no caderninho de vocês. Toda vez que a gente sofre é porque a gente pensa errado, e a sociedade fez com que a gente pensasse errado em várias coisas. Questão de casamento, que você tem que casar, porque você tem que ter carro, porque você tem que se formar, porque você tem que ter isso, que você tem que isso, tem que aquilo, tem que, sabe? É muito tem que, né, para confrontar com a sua espontaneidade, com a sua verdade, com a sua vocação e com o seu talento para as coisas. E aí a gente pode observar. Vamos observar, gente. Vamos começar a pensar por nós.
É muito legal a gente encontrar uma mãe que a gente está vendo que ela tem uma vocação, que ela tem um talento, que ela tem uma maturidade, um pai que tem uma vocação, que tem um talento, enfim, bacana. Mas olha ao nosso redor e a gente vai ver quantas maternidades infelizes. E quantos casamentos também, né? Pessoas que estão num casamento só para dizer que estão num casamento, que estão infelizes. Então a gente olha ao redor e essas pessoas, você pode ver, você que tem uma amiga, essa amiga tem filho, tá cheia de filho, tá com casamento e ela é absorvida e tá maluca e tá desesperada, né? Com aquilo, com aquela dinâmica que ela não dá conta, porque ela não tem a maturidade, talvez não tem vocação e quiçá não tem talento também para essas coisas. E aí ela olha para você super de boa, fazendo o seu trabalho, solteira, aproveitando a vida, ou vendo questões, lidando com os seus talentos, mas ela não se conforma, né? Isso acontece muito na família, né? A pessoa não se conforma com a sua vida muito boa, ela acha que sua vida é sem graça, ela fala para você que você tem que ter filho, ela fala para você que você tem que arrumar uma pessoa, ela inferniza, né, a sua vida. E aí, como nós temos uma mente inferior, né, a gente absorveu isso desde pequeno, né, os familiares falando isso, porque você tem que ter, você tem 7 anos de idade, mas ela já está pensando que você vai, olha, quando você casar, quando você ter filho, ela já vai colocando aquelas coisas na sua cabeça, né, ela vai fazendo uma lavagem cerebral. Mas aí a gente ainda encontra aquela amiga, né? Ou aquela prima, ou aquela irmã que fala, não, porque você ainda não tem filho, tá com 30 anos, tá com 30 e pouco, ou você não é pai, você tá já vai fazer 40 anos. Aí você vai ficando oprimido, porque você vai achando, não, eu sou normal. Eu sou uma pessoa normal, porque eu devo estar feliz com a minha vida, eu não sou normal, entendeu? Eu devo ter algum problema. Aí você vai no psicólogo e as pessoas dizem que você está muito solteiro, que você está com a vida muito mansa. Ou às vezes que você mora sozinho, você tem um banheiro só para você. Isso está errado. Entenderam? Elas vão vendo por quê, gente? Porque a miséria, ela quer companhia. Entendeu? Sabe aquela história da piscina, né, que tá gelada, né? Ou então aquele lago que tá gelado, 6 horas da manhã, a pessoa pulou, ela teve um choque ali, mas ela fala, vem fulano, pula, tá, essa água tá uma delícia. Aí quando você pula, né, você descobre, aí a pessoa te olha e fala, né, bem-vindo ao mundo dos sofredores. Né? É isso que acontece com as pessoas que ficam instigando você a ter uma vida, muitas vezes miserável como a dela. E eu falo miserável no sentido também inverso, às vezes você está super feliz na sua vida lá com seus filhos, com o seu marido ou com a sua esposa, mas a pessoa de fora, ela está lá na solteirice, está infeliz, porque ela não está lidando muito bem com aquilo, né, com aquele trabalho dela, então ela quer tirar você daquilo, então ela pensa, fulano, mas você ainda está casado, pô, você está nessa, pô, sai fora disso, né, para que você saia daquilo. Então a miséria, gente, quer companhia, tá? Não existe certo, não existe errado. Ser mãe que é o certo, ou ser solteiro que é o certo, ou ser casado que é o certo, não existe isso, tá? Então aqui a gente não faz apologia de nada, nem da solteirice, nem do casamento, nem... eu faço, né, aqui uma campanha do bem-estar, da alegria, né, e da sua verdade, para que você busque a sua verdade, para que você não fique presa a dogmas, a ideias preconcebidas, né, de uma sociedade que não sabe o caminho da felicidade. A sociedade, ela sabe um caminho, uma formatação para que você seja adequado, tá? Aí, por exemplo, se você, né, é do clubinho dos casados, você vai ter sempre chamado para as reuniõezinhas do casado, vai ter lá aquelas pessoas, né, que não têm o brilho no olho, ficam tudo assim, só esperam um domingo, estão esperando a aposentadoria, estão esperando os filhos crescerem. Aquela mulher, né, desmilinguida, por quê? Na maternidade, o objetivo da maternidade são 2: entretenimento e orientação. Só que dentro da nossa sociedade, por exemplo, brasileira, as mulheres são provedoras, babás, cozinheiras, faxineiras, né? Que mais, gente? Tem mais coisas aí, né? Que a mulher faz para aquele filho. Ela é ama seca, lavadeira, passadeira, né? Então, ela não tem tempo
principal, que é entreter, porque ela observa o filho enquanto ele brinca, se conecta com ele, né, com brincadeiras, porque é assim que a criança se conecta com os pais, quando você vai ao mundo dela, quando você brinca. Quando você tem um filho que fala para você mãe, ou para você pai, que mãe, vamos brincar disso, vamos jogar, fala pro pai, vamos. E esse pai, né, ele vai e essa criança te solicita para isso, é que você estabeleceu uma amizade, uma conexão. Então você tem ascensão sobre essa criança para educá-la. Então a orientação, ela tem que partir de uma sabedoria, né? O que a gente vê são orientações totalmente equivocadas, né? Que são ideias equivocadas. Eu posso dar um exemplo bem raso, né? Que os homens chegam pro filho, meu filho tem quantos namoradinhas, pô, que legal, né? A mãe também, meu filho tem 3 namoradinhas no colégio. Nenhuma mãe, né? Essas mães que eu tô falando aí, que ficam felizes porque o filho é machinho, né? Que tá com 3 namoradas no colégio. Essas mães não têm uma ideia de que esse filho pode crescer acreditando que isso... Voltamos, né? A internet está caindo aqui. Então, pessoal, é muito importante a gente ter, na hora da orientação, a gente ter maturidade, a gente ter sabedoria, né? Para formar seres melhores, né? E os homens vão formando nossos sujeitinhos para a guerra, para a violência, né? Voltamos. Então assistem com os filhos programas violentos, né? Então instigam isso. Mas muitas vezes a pessoa não faz por maldade, ela faz por inconsciência, né? Do que isso está ocorrendo. Então eu queria avisar as pessoas que estão aqui, eu estou sempre entrando, tem palestras minhas no IGTV falando de autoestima, tem outra falando de liberdade emocional. Eu quero, mais tarde, às 4 horas da manhã, eu vou contar a história desse mito da maternidade, eu vou completar essa chamadinha que a gente está tendo agora. As pessoas que quiserem falar sobre isso, eu estou atendo online, tá? Então é só falar comigo no direct, ou quiser fazer parte do curso, que eu também tenho curso de educação emocional, que a gente fala de todos esses temas de uma forma bem mastigada, né? E quem quiser participar disso, das palestras, anota o sininho aí do Saúde Emocional, que tem um sininho aí no Instagram, que você vai ser sempre avisado das minhas aparições, né? No caso do meu online, que também às vezes vem de surpresa, as palestras que são avisadas, né? E também para o atendimento online individual, consultoria, não precisa ser terapia, às vezes é uma consultoria que você quer fazer sobre um determinado tema, determinado assunto, tá? Meu nome é Leide Jane, eu sou psicóloga e instrutora do curso de educação emocional. Então, todos esses assuntos são muito importantes da gente entender. Então, eu estou sempre entrando durante o dia, faço aqui uma live, né, falando de alguns assuntos, e nas palestras a gente aprofunda, tá? Então, 4 horas eu vou entrar novamente para falar sobre o mito da maternidade, como é que surgiu essa história do instinto materno. Então, se você quiser participar, você vem 4 horas para cá, marca o sininho para ser avisado que eu já entrei, avisa as pessoas que também tem esse problema, né, que tem essa questão, tá enlouquecida com essa coisa de ter filho, muitas vezes está estragando o relacionamento por conta disso, porque por uma questão biológica não consegue, por uma questão emocional também não consegue engravidar. Então, é isso, tá, pessoal? Então, 4 horas da tarde, e aí vocês compartilham a live também, chama o pessoal, porque é importante compartilhar conhecimento e ideias novas, tá bom? Beijo, até lá!